o último episódio de Falcão e o Soldado Invernal já chegou e nesse vídeo eu te conto tudo o que rolou, além de explicar o final e dizer o que acho que vai acontecer daqui pra frente no universo da Marvel. E se você gosta de acompanhar análises e saber curiosidades e novidades sobre filmes e séries, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. Mas agora chega de enrolação, já deixa seu like e bora pro vídeo. Gente, que episódio foi esse? Com toda certeza ele foi uma produção da Marvel, estilo dos filmes que vão ao cinema, e não tem como assistir e não se impressionar com todas as coreografias de luta e efeitos especiais. Mas enfim, vamos começar conversando sobre tudo o que aconteceu. O episódio já começa com a bagunça que a Karli e os apátridas causaram na reunião do CRG, e logo de cara a Sharon aparece ali disfarçada com aquela tecnologia maneira, e a partir daí você já fica com a orelha de pé, querendo saber o que ela foi fazer ali. E como eu já tinha dito nos últimos vídeos, agora foi revelado com todas as letras que ela é mesmo o Mercador do Poder e foi até lá para resolver tudo com a Karli pessoalmente. E não tinha mesmo pra onde fugir, gente, porque antes mesmo do final do episódio, onde ficamos sabendo que ela é o Mercador do Poder, já deu pra perceber que a Sharon não é mais a mesma pessoa que conhecemos antes no filme do Capitão América, até porque nesse episódio mesmo, ela matou sem nem pensar duas vezes aquele cara que prendeu todo mundo da CRG nos carros. E não era realmente necessário ter matado ele, ela podia ter só dado um sonífero, ou enfim, feito ele ter desmaiado, mas ela não liga de matar outras pessoas, como a gente viu nessa cena e no final também quando ela mata a Karli e o Batroc. Agora, se tem um momento que foi épico no episódio, foi quando o Sam finalmente apareceu com o novo traje, o escudo e as novas asas, como o novo Capitão América. A entrada dele foi incrível e, gente, o traje dele ficou muito bom e praticamente idêntico ao dos quadrinhos quando o Falcão se torna o Capitão América. Então a atenção aos detalhes que eles tiveram foi incrível. Agora, uma coisa interessante é que não ficou exatamente claro do que foi feito o traje e as novas asas do Sam, mas considerando que foi feito em Wakanda, provavelmente as asas são de vibrânio igual ao escudo, e o traje também deve ser especial porque a tecnologia deles é sem igual. E também teve uma cena que reforça a ideia que essas asas são mais fortes, já que naquele momento com o helicóptero cai, o Sam protege ele e o piloto, fechando as asas e recebendo o impacto do helicóptero super de boa. Mas apesar de não termos certeza sobre esses detalhes, uma coisa é certa, conseguiram equilibrar bem a força do Sam, porque desde que tinha especulação sobre ele ser o novo capitão, ficava a dúvida de como seria isso, já que ele não tem super força, e como vimos nos episódios anteriores, quando ele lutava com os super soldados, ele praticamente não dava muita conta deles. Mas agora a gente viu que com as novas asas e o escudo, ele conseguiu ficar bem equilibrado nas lutas, porque ele usa as duas coisas e também tem toda a tecnologia que lembra bem a do Tony Stark. Obviamente ele não tá tão forte, porque dá pra ver até na luta contra o Batroc que ele tem um certo trabalho contra ele, mas ele consegue dar um jeito, e por isso que ficou bem equilibrado. Sem falar que ver um capitão agora que voa é incrível demais. Tipo aquela cena que o Sam para o helicóptero jogando o escudo e pegando ele no ar e entrando pelo helicóptero, foi realmente sensacional. E já mostra aí tudo que dá pra fazer juntando as asas e o escudo em um combate. Agora, no outro lado da história, o Bucky recebeu uma ligação da Karli e ficou conversando com ela sobre escolhas e fazer o certo e errado, mas pra falar a verdade o Bucky foi muito ingênuo, já que ela só ligou pra ele pra conseguir ganhar tempo. Mas apesar disso, ele segue os apátridas e tenta impedir eles, mas a Karli causa aquela distração tacando fogo no carro com o pessoal do CRG e ele tenta salvar eles. E se tem uma coisa que foi bem visível nessa cena, foi a felicidade do Bucky quando o cara agradeceu ele por ter salvado a vida deles. O Bucky fez uma expressão de alívio e realmente demonstrou uma certa paz com si próprio por finalmente estar fazendo algo que ele mesmo decidiu e que é uma boa ação, já que ele está ajudando e salvando pessoas para finalmente se redimir pelos erros do passado. Nessa mesma cena do Bucky, quem aparece é o John Walker com um novo escudo que ele fez nas cenas pós-créditos do último episódio. E ele chega com toda a vontade e ira também de matar a Karli por causa da morte do Lemar, e ela ainda consegue deixar o Walker ainda mais bravo dizendo que o Lemar não importava para ela. Então o John parte para cima com um novo escudo, mas deu pra ver que ele era extremamente fraco, já que na primeira porrada ele já ficou amassado. E apesar de todo o esforço do Walker, ele não consegue lutar bem e acaba precisando da ajuda do Bucky, já que era só ele contra 4 super soldados, então realmente não tinha como ele dar conta. Mas no meio de todo esse combate, o Bucky fica lutando sozinho contra um dos apátridas e a Karli, depois de lutar um pouco contra o Walker,
foge no outro carro com o pessoal do CRG, larga a direção e então o carro fica pendurado, prestes a cair daquele lugar alto. E exatamente nessa cena, deu pra perceber que o Walker não é totalmente ruim, ele não é uma pessoa extremamente do mal, e apesar de tudo que aconteceu nos últimos episódios até agora, ele ainda assim quer salvar pessoas. O problema é que ele tem métodos radicais para fazer isso. Mas de qualquer maneira, nessa cena ele resolve ir puxar o carro para salvar o pessoal, ao invés de ir atrás da Carly. E deu pra ver ali que foi uma decisão meio difícil para ele, já que ele mesmo fica confuso passando a mão na cabeça. E um detalhe importante nessa hora é que quando ele resolve puxar o carro, o escudo que ele fez cai, meio que para simbolizar que essa ideia dele ser o Capitão América já era e ele tá fazendo aquilo por ele mesmo. Apesar do Walker tentar puxar o carro, os apátridas impedem ele e quem chega para salvar todo mundo é o Sam. E essa cena foi importante porque nesse exato momento, ele começa a ser reconhecido como o novo Capitão América pelas pessoas que estavam ali e viram tudo que aconteceu. E se tem uma coisa bem legal, além da recepção das pessoas com o Sam, é o próprio Bucky que fica felizão pelo Sam tá agindo como Capitão América e dá pra ver que ele tá realmente orgulhoso, tanto nessa cena, como quase ali no final do episódio, quando ele dá um tapinha nas costas do Sam e diz: "Bom trabalho, capitão". E um pouco depois que o Sam resgata o pessoal do carro, tem a perseguição para encontrar a Carly e os outros apátridas que inclusive foram encurralados pelo Bucky e o Walker junto com os policiais, então eles acabam se entregando, e já a Carly se encontra com a Sharon e aí é revelada sua identidade de mercador do poder. Mas o Sam também encontra elas e o único problema é que ele chega um pouco atrasado e acaba encontrando a Sharon já baleada e o Batroc já no chão morto, e somente a Carly tá bem ali visivelmente. O que não deixa nenhuma pista para ele que a Sharon é o mercador do poder, já que ela matou as duas pessoas que sabiam disso, o Batroc e logo em seguida a Carly, de uma maneira que pareceu que ela só fez isso para salvar o Sam, já que ele estava só se defendendo dos ataques da Carly sem bater nela, para tentar convencer a todo custo que ela estava fazendo tudo errado. Mas obviamente a Carly não estava aceitando e estava prestes a atirar nele quando a Sharon atira nela. E seguindo no episódio, o Sam conversa com aquele pessoal do governo e discute sobre todos os problemas que têm acontecido depois que houve o blip. E realmente ele fez um discurso muito comovente e inspirador que, se você pensar bem, se encaixa muito na nossa realidade também. Já que ele diz que os problemas só são resolvidos por pessoas que não sabem exatamente o que as pessoas que não são desse círculo do governo estão passando. E foi ótimo, porque o discurso estava sendo exibido pela TV e toda a imprensa estava lá escutando o que ele falou. E deu pra ver a vontade que ele tem de fazer a diferença, mesmo tendo que arcar com um fardo que é bem pesado de ser o novo Capitão América, só que negro. E então os apátridas estão sendo levados para a balsa, até que de repente o carro deles explode e todos morrem, e só passa que foi um senhor que causou a explosão. E pra quem não lembra, aquele senhor é o mordomo do Zemo que passou em outro episódio no avião, e exatamente por ter sido ele que explodiu, tem uma cena bem rápida do Zemo na balsa, ouvindo a notícia pelo rádio e demonstrando toda a sua felicidade por finalmente ter acabado com os super soldados, já que provavelmente foi ele quem deu a ordem pro mordomo. Mas ainda assim, uma questão interessante é como ele deu essa ordem ao mordomo, já que ele está preso, e exatamente por isso pode ser que ele tenha tido ajuda de outra pessoa, como por exemplo a Condessa Allegra de La Fontaine, que passa logo em seguida dizendo que talvez tenha sido ela que planejou a explosão. Mas ela não deixa muito claro, porque ela adora fazer brincadeirinhas, como já deu para perceber, mas de qualquer forma pode ser que eles dois se conheçam. Tudo é possível, né? E ainda sobre a Allegra, nós finalmente vemos o surgimento do agente americano, que eu já falei tantas vezes aqui nos outros vídeos. E é realmente impressionante como a caracterização do personagem também está idêntica aos quadrinhos. Mas agora vamos falar sobre alguns detalhes muito importantes nessa cena. Primeiro, a Allegra e o John Walker estão no mesmo lugar onde o próprio Walker foi julgado e removido do cargo de capitão. O que quer dizer que provavelmente a Allegra é alguém importante do governo, já que só pessoas autorizadas devem poder entrar nesse local. E o segundo detalhe importante é que a Allegra diz ao Walker que as coisas vão ficar esquisitas e então vão precisar do agente americano e não do Capitão América. Então daí já dá pra saber que tem muita coisa acontecendo e sendo planejada pro futuro da Marvel, envolvendo tanto a Allegra de La Fontaine como também a Sharon, já que vimos nos pós-créditos ela recebendo o perdão do governo e também seu antigo cargo de agente, ao mesmo tempo que ela é o mercador do poder, o que consequentemente dá ainda mais poder para ela, que agora vai ter acesso a tudo do governo. Então já temos que esperar por muitos problemas pela frente. Um
pouco antes dessa finalização da Sharon, vemos finalmente que o Buck está finalizando as suas pendências do passado e vai conversar com aquele senhor do primeiro episódio para contar para ele sobre o assassinato do filho que foi causado pelo próprio Buck quando ele era soldado invernal. E o Buck também entrega o caderninho com todos os nomes riscados para a psicóloga, mostrando que finalmente ele está seguindo em frente e vai fazer o que ele quiser agora. E agora fica a pergunta: o que ele vai fazer daqui pra frente na Marvel, já que de certa forma ele deixou de ser o soldado invernal e finalmente está encontrando a paz dele? Eu acho que ele vai ficar trabalhando diretamente ao lado do Sam, já que apesar de ele estar livre agora, ele só sabe lutar. Essa é a vida dele e o mundo que ele conhece. A diferença é que agora ele pode ajudar as pessoas e tomar as suas próprias decisões. Mas me conta aqui embaixo o que vocês acham que ele vai fazer daqui pra frente. Outra parte bem importante e emocionante do episódio foi a visita do Sam ao Isaiah Bradley, que apesar de todo o rancor e as ideias sobre um Capitão América negro, deu pra perceber que ele ficou orgulhoso da coragem do Sam de tentar fazer a diferença e de se arriscar dessa maneira. E também foi incrível o que o Sam fez pelo Isaiah, colocando a história dele naquele museu para que todo mundo conheça a verdade, mesmo que isso tenha demorado muitos e muitos anos. E já no final do episódio, teve aquele encontro com a família e amigos do Sam, e o Buck também estava lá, apesar de serem somente colegas de trabalho, se é que me entendem, mas deu pra ver que por enquanto está tudo calmo, só que sabemos que muitos ganchos ficaram para uma continuação. E muita gente acha que vai ter uma segunda temporada, até porque o nome da série mudou e ficou Capitão América e o Soldado Invernal. Detalhe bem legal esse a propósito. Mas eu acho que a série não vai ter continuação e na verdade o futuro do Sam já vai ser no próprio filme do Capitão América, porque enquanto eu editava esse vídeo, saiu uma confirmação pro quarto filme de Capitão América, o que só pode significar que o Sam vai tomar o manto de vez, já que eu duvido que o Chris Evans retorne ao seu papel. Agora me conta aqui o que você achou desse final da série e se você gostou do Sam como novo Capitão América, e também já deixa seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para acompanhar tudo sobre filmes e séries. Muito obrigada e até mais!